Olá pessoal, tudo bem? Você está no Escola Online, uma aula por dia, professor Oswaldo, Sociologia. Hoje nós vamos falar sobre este cara aqui, Émile Durkheim, as suas influências no positivismo, funcionalismo, organicismo e evolucionismo. Então vamos falar o seguinte, um pouquinho para vocês conhecerem rapidamente sobre o Émile Durkheim. Bom, no final do século XIX, a sociologia buscava se afirmar como ciência, né? E o sociólogo Émile Durkheim estava presente neste momento. Em As Regras do Método Sociológico, que foi publicado originalmente em 1895, Émile Durkheim definiu então os fatos sociais como o objeto da sociologia. E segundo o autor, né, os fatos sociais são aqueles que tenderiam ou atenderiam, né, às três características que ele chama de simultâneas, que é a coercitividade, a exterioridade e a generalidade. Então, assim, você tem esses três tipos de fatos, né, ou fato social. Então, aqui, primeiramente, o objeto de estudo, o fato social, toda maneira de ser, pensar, agir, é exterior ao indivíduo, ou seja, não depende de você. Ao indivíduo apresenta-se de forma generalizada na coletividade e exerce sobre ele a coerção. Seria a realidade dos indivíduos compostas de regras, leis, costumes e rituais. Então aqui você tem estas três, né, características aqui do fato social, embaixo aqui o método, neutralidade e objetividade. O fato social deve ser tratado como coisa, segundo Durkheim. Então vamos lá, características do fato social, para você entender, meu aluno aí do outro lado. Bom, para a melhor compreensão do objeto de estudo sociológico, né, que foi proposto por Durkheim, então é preciso, né, que os fatos sociais elencados aqui, né, sejam vistos como coisas, como eu disse aqui embaixo, coisas. O objetivo, os objetos, eles precisam estar assim, de forma, preferencialmente, né, distante dos valores afetivos do pesquisador. Tal como, por exemplo, o biólogo, perdão, né, observa um animal ou planta, já o sociólogo deve observar o fato social. Então, por isso, né, a necessidade de enxergá-lo como coisa. O Durkheim vai apresentar, então, características, né, outras três características essenciais para a definição do fato social. Porque quando eu falei aqui anteriormente na pesquisa, se você deixar se envolver de forma sentimental pela pesquisa, pelo objeto que você está analisando, né, então você coloca a sua emoção para além, acaba atrapalhando a sua pesquisa. Então você tem que se distanciar do fato para você poder entendê-lo, ou seja, a sua observação é que vai resultar na sua pesquisa, no seu entendimento. E o Durkheim, como eu falei das características, ele cita a correção, a generalidade e a exterioridade, como eu citei aqui em cima. Então, para vocês entenderem o que ele quer dizer, quando ele fala de coerção, né, ele está dizendo o seguinte, que os fatos sociais eles exercem essa coerção sobre o indivíduo, ou seja, essa pressão, né, definida por leis ou tradições que vai determinar, né, ou determinam a maneira pela qual os indivíduos, né, devem se comportar. Então a sociedade espera um comportamento desse indivíduo porque existem aí as leis e as tradições. É como que você não pode quebrar as regras nem as leis. Então a sociedade ela exerce esta coerção sobre os indivíduos para que eles andem de acordo com aquilo que se espera dele, ou seja, ande corretamente, não ultrapasse a velocidade, ultrapasse os 80 quilômetros, ande vestido, saiba sentar-se à mesa, saiba se comportar, saiba se respeitar em um ambiente religioso, por exemplo, dentro de uma igreja. Então, essa coerção é que faz com que as pessoas acabam tendo medo daquilo que a lei impõe, porque se ele fizer algo de errado, ele será punido por tal. Já a generalidade, quando ele fala da generalizada, ou seja, no caso da generalidade, Durkheim está falando o seguinte, que os fatos sociais eles são gerais, se são gerais, eles vão atingir o quê? Atingir a todos da população que é estudada. Então, Emile Durkheim ele não aponta assim, condições sociais ou gênero, né, para a aplicação dos fatos sociais, porque eles atingem a todos. Se atinge a todos, independe da sua classe social, do seu grau de pertencimento àquela sociedade. Todos serão atingidos, queira você ou não. Quando ele fala da questão da exterioridade, Durkheim está falando o seguinte, que os fatos sociais, né, eles acontecem independente da existência dos indivíduos. Né? Por isso que é externo a eles. Então, assim, eles existem antes do nosso nascimento, por exemplo.
os princípios da religião, né, que nós seguimos, que você segue, por exemplo, as obrigações sociais, familiares, né, a socialização ali familiar, o contato primário, secundário, a escola, a política, né, o modelo econômico, por exemplo. Então, existem independentemente da nossa existência. Então, a família já existia antes de eu nascer e antes de você, aí do outro lado, também vir a este mundo. Então, as características dos fatos sociais podem ser transmitidas, como eu falei, pela escola, pelas famílias e também pelas tradições, né? Então, a gente, gostando ou não, esses costumes são passados adiante. Aqui do lado, a gente tem aqui o fato social normal, coercitivo, como eu já falei, exterior e também coletivo. Fato social patológico, desequilíbrio, anomia, ausência de normas e regras de moral e de um estado, em um estado, né, de anomia, não é possível a integração social. O que quer dizer aqui? Que se você não tem essas regras, não tem as leis estabelecidas, você vai viver em um estado de coisa, em um estado em que o respeito às relações entre os indivíduos serão esfaceladas. Então, está pronto o caos. Ninguém quer o caos. Então, daí que tem que ter as normas e as regras estabelecidas. Então, assim, o fato social normal e patológico, vamos a eles então. Assim, para Durkheim, ele vai apontar o seguinte: a definição dos fatos sociais ou normais é de uma maneira genérica e que pode, né, segundo ele, se adequar a todos os tipos de sociedade. Por exemplo, pegando aqui o fato normal, o fato social normal, que são aqueles comuns a todas, né, a todos, né, sem exceção, que vai se encontrar na maior parte dos indivíduos que tem poucas variações, né, então, entre um e o outro, e no geral estão presentes durante toda a nossa vida. Quando ele fala do fato social patológico aqui ao lado, ele está falando o seguinte, que os acontecimentos são excepcionais e também, como ele chama de excêntrico, que atinge somente uma minoria, né, e geralmente dura um determinado período de tempo. Então, esta questão dessa coesão, né, social, a qual, que é por esse motivo, né, que os fatos sociais, né, são considerados patológicos, por exemplo, aqui em cima, né, a coesão social, que é o equilíbrio entre estrutura e integração. Então, essa coesão, por esse motivo, né, como eu falei, que são considerados patológicos e que merecem, né, segundo o Durkheim, uma atenção especial dos sociólogos para fazer um estudo dessa situação, dessa questão. Então, é necessário que exista essa coesão social, essa consciência coletiva, né, que é a forma moral vigente, né, no conjunto de regras sociais estabelecidas e que aí atribui, né, valores. Então, explicando essa consciência coletiva, né, a moral, que ele fala aqui, que é o principal fato social extremamente importante para a manutenção da coesão, corresponde às maneiras de se pensar e agir que guiam a conduta dos indivíduos na sociedade para que possam interagir uns com os outros e se integrarem ao corpo social saudável. Então, essa questão da moral, ela tem a ver, meu caro aluno, a ver com os valores, né, que regem a ação humana. Então, assim, a moral, ela diz respeito a uma consciência coletiva e também, né, a valores que são construídos, como construídos por convenções. Então, para Durkheim, a consciência social ela é fruto da coletividade, da soma e da inter-relação, e sem regras, né, nós teríamos uma situação de caos. Seria todos contra todos. Então aí é necessário que tenhamos regras, tenhamos leis e que todos as respeitem, as tradições, né? E principalmente as leis. Do contrário, nós viveremos em um estado de caos total. Então é isso. Bom, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe um joinha, compartilhe. Escola Online, uma aula por dia. Eu sou o professor Oswaldo e você assistiu uma aula de Emílio Durkheim sobre os fatos sociais em Sociologia. Fico por aqui e tchau!